Olá, boa noite. Então, hoje a nossa conversa vai ser com a Bruna Baldin. Bruna Baldin está grávida e nós vamos conversar com ela para saber como é que está sendo esse momento todo na vida dela e na vida de tantas outras gestantes também, né? A Bruna já chegou, então vamos a Bruna para a conversa. Chegando gente conhecida. Então, Bruna, como é que você está, querida? Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo. E você, como é que está? Tudo jóia. Então, fala um pouquinho de você, se apresente, quem você é, além de ser, né, a gestante do ano. E está travando a Bruna. Tudo bem, a gente espera. Vamos ver se melhora ali. Aí, agora destravou, voltou. Sim. Então, conta um pouquinho de você, sobre você. Bem, eu sou formada em Ciências Sociais, estou terminando uma faculdade de administração e também sou astróloga. E hoje em dia, pelo menos até a pandemia, né, eu estava trabalhando com produção de eventos na parte administrativa de um centro cultural e também com eventos de astrologia, né? Então, eu tenho 34 anos, estou com meu companheiro Rodrigo, tenho dois gatinhos maravilhosos que eu amo de paixão, que já são os meus filhotes, mas agora eu estou grávida do Pedro, que é o meu primeiro filho humano, né? Filhos felinos eu já tenho, agora eu tenho um É, bebezinho humano chegando. E, enfim, acho que essa sou pois eu, é. né? Pisciana, esse é um fator importante. Sim, muito. É importante até para entender como que eu Então, estou conduzindo essa gravidez aí na pandemia, né? é porque as pessoas dos signos de água, e principalmente, né, de câncer e de peixes, realmente acho que está um pouquinho mais complicado no sentido assim de mais sensibilidade, né? Sim, Porque os sim. signos de água são signos, né, que tem essa movimentação emocional mais forte, a tônica, né? Escorpião também é de água, só que o escorpião consegue ir para essa profundidade, para essa calma, para, né, para esse momento que a gente está passando, eu acredito que talvez até administre melhor. Claro que a gente está falando muito dos Sim, arquétipos das qualidades dos signos, mas cada pessoa tem suas particularidades, né? De acordo com o seu mapa mesmo de escorpião, pode estar muito sensível, enquanto que às vezes uma pisciana, né, pode estar super pé no chão, né? Falando, não, tá tudo bem, tá tudo jóia, eu maravilha, bom, acho porque agora eu posso que dormir bastante. para mim o que está pegando, que ainda bem que sou pisciana, é a facilidade de se adaptar. Isso é o pisciano sofre, chora, bate o pé, mas também fala, já que é desse jeito, tudo bem, né? A É, gente consegue se moldar um pouco melhor nas situações. Então, assim, nessa hora eu vejo que ainda bem que sou pisciana, né? Porque eu falei, tudo bem, é, vamos é. ver o que é possível ser feito, né? Então, aí conta pra gente, quando foi que você descobriu que estava grávida? Eu descobri no meu aniversário. Então, eu descobri, foi o meu grande presente de aniversário, em fevereiro, final de fevereiro, quando eu estava já com um mês de gestação. Então, o Pedro foi concebido em janeiro e provavelmente ele vai nascer final de outubro, né? Essa é a Uhum. data prevista de parto. Então, hoje eu estou com 7 meses, eu estou no terceiro trimestre, na reta final, né? E foi muito bacana, porque
eu fiz aniversário este ano numa quarta-feira de cinzas. Ah, Então, e não sei se as pessoas lembram, mas aqui em São Paulo, pelo menos, dessa quarta-feira de cinzas, estava um frio, uma chuva, um tempo ingrato, assim, né? E então, parecia que era um anúncio de um recolhimento. A gente vai uhum, percebendo algumas é, nuances depois, né? E aham, este ano eu falei, ai, gente, aniversário na quarta-feira de cinza, eu não vou ficar forçando amigos a vir me ver, a tentar marcar um barzinho, nada. Eu não sabia ainda que estava grávida, né? Então eu falei, não, uhum, quer saber, eu vou ficar em casa. Minha mãe veio me ver, a gente comeu uma pizza, quer dizer, foi aquela coisa assim, muito introspectiva, muito do que está sendo este uhum, ano, né? Mas foi um grande presente, descobri que Pedro vinha. uhum, E aí, com um mês, você entra naquele momento que você não conta para ninguém, porque você não sabe se vai vingar ou não, né? Ainda é muito uhum, recente, ainda é um embrião pequenininho, são células, né? Então, você, bico fechado. é, Então, entrei em março de bico fechado. Só que aí vem, dia 17 de março, isolamento. Eu estava com um mês e meio, entrando para o segundo mês de gravidez, né? uhum, Então eu tive que contar para algumas coisas, pessoas, principalmente no meu trabalho, para avisar, gente, olha, eu estou grávida, né? Então a minha uhum, situação é um pouco diferente das demais, né? E foi muito complexo, porque a Beth já me conhece um pouquinho. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, eu sou muito falante, eu dou risada, eu falo palavrão, eu não, eu perco amigo, não perco a piada, não perco a oportunidade de dar risada, eu sou das pessoas que ri quando alguém cai na rua. Enfim, é meu jeito, né? E eu tive que me recolher. E eu queria poder gritar para o mundo que eu estava grávida. Eu queria poder é, gritar para todo mundo que vem Pedro. Na época eu não sabia, mas uhum, que vem uhum, um bebezinho, né? Do meu lado é o primeiro neto de minha mãe, do meu ó, pai. Do lado do meu companheiro não, mas do meu lado é. Então, assim, era um momento que eu queria estar berrando e eu uhum, precisei voltar, retrair, né? uhum. E depois a gente vem com uma questão também de que até quando que é esse isolamento? Pois Porque é, a naquela época, em março, incerteza, é, você não sabe, né? É um mês, são 2 meses, vai até julho, vai até quando que vai? uhum, Porque isso era muito importante também para mim, para poder me organizar. uhum, Então, assim, eu vou fazer um chá de bebê? Não sei. Eu vou poder sair para comprar um enxoval? Não sei. Eu vou uhum. poder visitar a maternidade? Não sei. Quer dizer, eram muitos não seis, né? E já vem uma questão de muitos não seis de uma primeira gestação. Então, Nossa, assim, eu imagino que o duro é isso, porque assim, a gente quer sair e exibir a barriga. A gente, né, é, vai toda orgulhosa, né? E eu lembro, assim, claro, tem alguma similaridade da minha, né, gestação há quantos anos, né? Agora, já em agosto, o Gustavo faz 26, né? Mas por outros motivos, né? Por motivos mesmo de ser uma gestação com certo risco e tudo, eu tive que ficar em casa. Então, quer dizer, eu sei um pouquinho pelo que você e todas as outras gestantes estão passando agora, né? Porque eu também só saía de casa para ir médico. E eu lembro que assim que era uma produção, né? Ai, amanhã tem médico. Então, assim, já era difícil é, dormir, e quando ia no médico, aí me arrumava toda, porque era só quando eu saía de casa, né? Mas assim, é diferente. Também não fiz não saí para fazer compra de enxoval nem nada. E foi até engraçado que assim, calhou do Chigueu viajar, né? A serviço. E ele passou por Miami. Ele falou: então eu compro, me diga o que, que precisa e eu compro. Mas não tinha nem a facilidade de hoje de ser mandar um WhatsApp com foto, não existia isso, né?
Então, assim, eu confiei nele, né? E aí foi carrinho, roupa, tudo. Eu também não participei de fazer enxoval, mas claro, é diferente. Uma coisa é você É, estar em casa porque tem que ficar em repouso, o mundo está acontecendo, as pessoas podem vir te visitar. E outra coisa é como você que está passando agora, que assim poderia estar fazendo isso tudo, mas aí fora não, tem essa coisa toda fechada, né? Além dessas é, incertezas, não se sabe quando que você vai poder sair, né? assim, no começo da pandemia, eu estava muito tranquila, porque eu Uhum, estava muito dizendo assim, pensando, né? Tipo, são 40 dias, são 60 dias, eu vou estar no meio da gestação, vai dar para fazer tudo, fica tranquila, é só agora. Então, quer dizer, eu tinha essa noçãozinha. Aí uhum, passa esse período, você fala, não, não é isso que está acontecendo, né? Não é bem por aí, você vai precisar se adaptar. uhum, E é muito duro, porque eu já estou com 34 anos, é meu primeiro filho. Então, assim, muitas das construções de uma maternidade idealizada, eu já tinha jogado por terra, né? Eu tenho uma mãe que tem, além de mim, mais 3 filhos, que vieram depois, bem depois. Então, eu pude acompanhar o que é uma maternidade com crianças. Eu acho que, inclusive, eu demorei a ter filho, porque eu já sei como é uhum, a realidade da situação. Então, eu já tinha muitas expectativas que não existiam, né? Tipo, uhum, eu quero que seja o príncipezinho. Não, não é isso. A gente tem que ter noção um pouco mais de realidade. Eu tenho um pouquinho desse pé no chão. uhum, Porém, eu me dei conta de que tinha algumas coisas que eu achava que eram básicas e que foram extremamente frustradas. Então, por uhum. exemplo, o meu companheiro não pode acompanhar nenhum ultrassom meu. Eu tenho que ir em todos os exames e todas as consultas sozinha. E assim, gostaria de poder levar minha mãe, por exemplo, para ver um ultrassom comigo? Não Uhum. posso. Não Não posso pode. levar o meu companheiro, não posso levar. Então, ali já foi uma coisa que foi: peraí, isso não é o mínimo, É, né? é. É o mínimo, né? Então, assim, outra coisa que me deu também, eu tô no 7º mês de gravidez e meu pai mora em outra cidade. E meu pai não vai me ver grávida, ele não vai ver essa barriga do neto dele. É, Peraí, isso não é o mínimo, né? Minha mãe veio passar 10 dias comigo aqui em casa, depois de fazer um exame, para ficar comigo, porque ela falou: não, eu preciso ver essa barriga. Quer dizer, não é simples. Isso era o mínimo na uhum. minha cabeça, de ter. Imagina, eu queria minhas amigas passando a mão na minha barriga, eu queria fazer. Eu É. falava. Quando eu ficar grávida, eu quero estar em muvuca para o Pedro já ir acostumando com barulho, que quando ele nascer, vai estar na bagunça. Minha casa não é quieta, minha casa está Uhum. quieta. Então, são umas coisas que é o mínimo. Então, às vezes, não é. É muito difícil, é muito duro, né? É. Então, assim, eu queria muito fazer uma bagunça de um chá de bebê, fazer uma festa em casa, uma bagunça mesmo com as pessoas e tal. Não vou poder fazer. Aí sim é uma expectativa, né? É. Você gostaria de fazer. Agora, essa coisa do exame, essa coisa de você não poder estar com a família, você não poder estar com seus amigos, eu achava que esse era o mínimo, né? Uhum. Então, é muita frustração, essa é a palavra. É muita Mas frustração. na mesma medida, você está muito feliz, porque é um bebezão. É uma coisa que você queria muito, você já fica. Eu já descobri que a maternidade realmente é aquele mundo cheio dos clichês, né? Então, assim, realmente, esse bebê já me preencheu completamente, já é outra pessoa, né? Uhum. Então, eu tô plena, porém, é muito duro, é muito Uhum. difícil, né? As pessoas me viram antes da quarentena sem barriga e vão me ver ano que vem com o bebê no colo. É um ano que É, simplesmente ninguém me viu grávida. é um Ninguém ano me entre viu grávida. parênteses, né, para todo mundo e para você com um evento tão importante, né? É. E aí, como é que é lidar também, como é que fica o emocional? Porque já naturalmente a gente, né, pela Sim. descarga, né, de hormônios que tem,
a gestante já fica mesmo, né, muito É, instável emocionalmente, é, né? É uma é, montanha russa. E claro que, mesmo quem não está gestante, provavelmente em algum momento dessa pandemia, do isolamento e tudo, fica meio agoniado, meio angustiado, meio chateado, meio triste, alguns passando por momentos também que, que bom que eu estou com mais tempo para mim, etc. Mas para você e para as grávidas do mundo inteiro, isso é muito exacerbado, não é? é, é muito, e assim, é, eu acho que eu vivia algumas fases de luto na gestação. Então, eu já tive a fase da revolta, eu já tive a fase do que eu não aceito, eu já tive a Uhum, fase. Você tem fases, você tem que aprender a lidar com isso, porque assim, é uma situação posta, não é uma situação que eu quis ou alguém uhum, pôs para mim. Não, é uma situação mundial, não é uma situação minha, que nem aconteceu com a sua gravidez, que era uma situação uhum, sua, não, é uma situação do mundo, né? Então, não tem o que eu possa fazer, não tem nada não tem nada na minha mão. Essa é a grande uhum. realidade, né? É. E teve um vídeo que me ajudou muito, 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 que assim, eu chorei muito com esse vídeo, mas ele me Uhum, fez respirar e falar, peraí, segura a onda, né? É um vídeo que é narrado por uma senhora de cento e poucos anos, dando força às mães que estavam tendo filhos na quarentena, e no final ela diz, ela conta como se ela uhum, fosse um bebê, dizendo, minha é. mãe falou que nós éramos assim, contou uma história linda, assim, curtinho o vídeo. E no final ela fala, eu sou uma sobrevivente e nasci na época da gripe espanhola. Então, quer dizer, a mãe dela teve ela durante a gripe espanhola. E Uhum, ela é uma sobrevivente, cento e tantos anos, e ela conta o que a mãe dela teve que fazer para proteger elas duas. E é um uhum, vídeo lindo. E ali eu me desmontei inteiro e falei, não, peraí, vai uhum. dar tudo certo, tá Vai. tudo bem. Ele vai sair daqui e ele vai ter muito amor. Uhum. Desculpa, gente, É, hormônios, é mas isso é aí. assim mesmo. Amor, com Então, certeza, já está tendo muito. então, assim, eu tive que me adaptar Uhum. e tirar algumas coisas da cabeça, porque senão eu ia ficar só sofrendo. Você entra É. no vórtice do sofrimento. Então, assim, não vai ter chá de bebê, ponto, não vai ter. Não vou fazer live, não vou fazer no Zoom, fazer nada, não vai ter, ponto. Uhum. Daqui um ano, faço um aniversário de um ano pro Pedro, para todo mundo conhecer ele, e acabou. Então, assim, você Uhum. tem que ser um pouco prático também. Não dá para É. você entrar num turbilhão. Uma outra coisa que me ajudou muito, 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 é que eu tenho do meu lado um cara muito bacana, um cara muito Nossa, é ponto firme. mesmo, né? Um companheiro e tanto. E que Então, até assim, eu ia perguntar dele exatamente por isso, que a gente sabe, a gente fala que no momento em que a mulher sabe que está grávida, ela já virou mãe. A gente é é, mãe do é, momento em que sabe que tem um serzinho aqui dentro. Mas o pai, não. Geralmente o pai ele só nasce quando a criança nasce, junto com a criança. é, é. Né? Porque é aquilo, vem, vê a barriga e não sei o quê, quando começa a mexer, coloca a mão e tal. Mas parece que eles não realizam bem isso ainda, né? É É, só quando nasce. Mas ele estando contigo, né, pelas é. circunstâncias também que ele está direto com você, eu acredito que ele já esteja vivenciando isso mais Ele tá intensamente. super. Ele é outro pisciano, né? E eu Uhum, brinco que ele tá super grávido comigo. Ele tá é, assim, às vezes ele fala que tá com uma dor nas costas, não sei o que. Eu falo, você tá grávida? Ele, eu tô. Enfim, ele tá, eu não duvido que ele esteja, né? Mas, assim, ele é uma pessoa que ele faz tudo, tudo possível e imaginável por mim, de coisas básicas a coisas maiores. Então, assim, ter essa parceria foi muito importante. Muito, 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 muito. Saber que eu não estou sozinha nessa empreitada, né? é, E, assim, não é só sozinha, porque, assim, no momento o bebê só está na minha barriga, mas eu poder contar com ele. Então, ele assim, e ele é muito mais prático, muito mais racional que eu. Então, umas uhum, horas ele vem e fala: Não, peraí, não é por aí, e me ajuda a voltar.
né? Uhum. Então, isso ajudou muito também, é muito importante. Isso era uma coisa que eu falava muito antes. Eu demorei para ter bebês e eu falei assim: eu só vou ter um filho com uma pessoa que seja meu parceiro, porque eu não vou encarar um trabalho desse sozinha na vida, não vou, Uhum. né? E, assim, tive certeza que realmente ele é um cara muito parceiro, né? E, assim, eu tenho pessoas ao meu redor, virtualmente, que me mandam mensagens. Você tá bem? Como que tá o Pedro? Como que você tá? Quer conversar? Me mandam um presente pelo correio. O carteiro já Uhum. sabe quem eu sou. Outro dia o carteiro olhou para mim e falou assim, ué, você ainda não teve o bebê? Né? Porque praticamente todo dia ele toca aqui, né? Então, assim, Uhum. minha mãe, né? Meu pai, que é uma pessoa mais distante, ele não é um cara muito afetuoso de dia a dia, né? Uhum. Mas ele quando está junto, ele é ótimo, mas ele não é um cara que é pai desse outro pé, Uhum. né? A filha tá crescida, ela tá ótima, e se ela precisar, ela me liga, né? E ele me liga agora toda semana, filha, como que você tá? É umas coisas que você fala, poxa, como assim, né? Pois. E assim, minha mãe não preciso nem falar, porque minha mãe já era Uhum. muito próxima, agora, né, se pudesse ter Uhum. certeza que o Pedro estaria na barriga dela, né? Se Uhum. ela, né, se pudesse transferir, ela faria isso, né? Mas, É. assim, para as pessoas que conhecem gestantes, a minha dica é essa: conversem com elas, perguntem como elas estão, façam assim, nem que você mande pelo correio uma fralda, assim, não é o Uhum. presente, mas uma carta que seja, um bolo, Uhum. manda no iFood, pede lá, ó, fulano. O meu enteado e a namorada dele, meu enteado mais velho, fizeram isso. Teve um dia que me mandaram um bolo pelo iFood. Ah, lembramos de você, mandei um bolo para comer à tarde. Então, são coisas que você vai vendo que a sua rede de apoio, apesar de não estar física, ela Uhum. existe. Ela existe, isso Ela é muito existe. importante. Isso é muito importante. Então, assim, e não custa. Eu acho que nesse mundo Uhum. virtual, você estar presente virtualmente não custa. Então, se as Uhum. pessoas conhecem gestantes, meu, você tá bem? Você quer conversar? Você precisa de alguma coisa? Então, assim, minhas amigas são maravilhosas, né? Estão sempre conversando, dando risada e pergunta. Pedro já é muito amado. E ele sabe disso, né? Sabe, com toda certeza, né? E aí eu fico lembrando da lição, você deu boas dicas, né, para as gestantes também desse momento de agora, né? E tem coisas que a gente pode fazer também, que é o aproveitar esse tempo que a gente está parado, né, em casa, restrito, né? Que, por exemplo, eu lembro que eu fiz isso do início da gestação do Gustavo, eu falei assim, eu vou fazer um tipo um diário, não com obrigatoriedade de escrever todo dia, mas que seria o diário dessa gestação, né? Das minhas expectativas e tudo, essa coisa de no começo você não pode contar para ninguém, tem que esperar 3 meses e tal, né? Então eu ia colocando isso, ia colocando as coisas que estavam acontecendo no mundo. E uma coisa que eu lembro bem que aconteceu foi a morte do Ayrton Senna. A gente todo, né, dos domingos de corrida a gente parava para acompanhar um ídolo nacional, então teve aquela comoção toda. Então eu fui relatando isso para ele, o que estava acontecendo, né? E aí depois eu falei que saber de uma coisa, quando ele fizer 18 anos, aí eu dou esse livro para ele, livro, caderno. Eu peguei uma agenda mesmo, né, que tinha em casa e fui escrevendo. Eu falei, eu dou para ele. E assim, depois que ele nasceu, aí ficou complicado, porque tinha que cuidar e tudo mais. Então eu espacei, porque eu pretendia continuar colocando algumas coisas. Então, assim, foi a primeira visita na maternidade, quem que foi, o primeiro presente, etc. E fui colocando isso tudo. Aí eu não esperei até os 18, claro, com 15 anos eu dei para ele. Eu lembro que para ele foi muito gostoso, né? Quando ele viu aquilo, quando ele leu. E assim, a emoção também que veio, ainda ele já falou, nossa, mas eu dei muito trabalho, né? Eu falei, deu, porque você não dormia. Eu colocava tudo assim, toda enlouquecida, porque eu não consigo dormir, porque você só cochila. Então, aí ele foi vendo aquilo, lendo aquilo tudo, né? Eu coloquei mesmo bem transparente. Então, é uma coisa
que também, né, quem está precisando preencher o tempo e está podendo ficar em casa, então pode fazer isso também, né? Tipo um diário. Eu tenho um, eu monto um. É. Eu tenho diário, tenho diário e eu vou imprimindo foto da barriga e colando no diário, dizendo, ó, como já estava a barriga nessa semana. Eu tenho feito, sim, um diarinho para ele, e com a mesma ideia de idade, não sei até quando, Uhum. mas justamente. Até porque é um momento histórico, acaba sendo um registro, né? É, Ele saber como foi, né? Não foi, eu escrevo não só como estou fisicamente, mas o que está acontecendo. E ele porque vai nascer num depois momento é, histórico, né? nossa, muito. E essa criançadinha que está nascendo agora, ele já vem com um chip próprio para isso tudo, claro, né? Para, né, com esse Saturno, Júpiter, Plutão, né, ali É. caminhando juntinhos, né? Então, eles já nascem nessa energia, então vão saber lidar com dificuldades, sim. E são crianças que já vêm com um chipzinho diferente mesmo, né? Assim, em termos de. É uma geração que está vindo agora bem diferente, né, das gerações anteriores, cada uma tem suas características, mas eu acho que esses bebês que estão nascendo, eles já nascem muito resilientes, com uma força muito grande de vida, de apego à vida, é signo de terra, né? Capricórnio, né? Que está essa conjunção, então está dentro dessa energia mesmo, né? Então, tem várias coisas que dá para fazer. Uma coisa, uma dica que eu acho assim, muito importante, porque assim, se a gente for procurar na memória, as vezes em que ouviu tocar aquela musiquinha de notícia extra, extra, né? Com uma notícia boa, a gente não lembra. Eu, sinceramente, não lembro. É muito difícil. Acho que a única que eu me lembro foi quando caiu o Muro de Berlim. Porque o resto, quando vem a musiquinha de extra extra, é só para catástrofe e coisa ruim. Então, infelizmente, como também já trabalhei, né, sou jornalista, não exerço mais a profissão, a gente sabe, né, como dizem, é isso mesmo, notícia boa não vem de jornal, na capa, né, de revista e na capa do jornal, quanto pior for a catástrofe, mais pessoas vão ler, vão comprar, etc. É o que vende mesmo, né? Então, é fugir de noticiário. Gente, sai fora. Isso eu digo assim para todo mundo, e especialmente para as grávidas, né? Então, esquece. Tá tendo, claro, a gente não, né, não é avestruz, não vai enfiar a carinha lá no buraco e fingir que o mundo está lindo e maravilhoso, a gente sabe que não está. Mas também não ir se contaminando dessas notícias ruins, desse pessimismo, né? Que é só o que colocam. Por que não colocam quantas pessoas saíram do hospital e se curaram de Covid? Não. Todo dia está lá, número de mortos, número de quem deu. Gente, e o outro lado, tem o outro lado também, né, das pessoas que se recuperam. Então, eu acho fundamental mesmo, sabe? Vai assistir comédia romântica, desenho animado, faça do seu mundo um mundo mais cor-de-rosa, porque também tudo que entra por nós, pelos olhos, né, pelos nossos ouvidos, intimamente ligado com o bebê que está dentro, né? Tudo É, que acontece emocionalmente para a gestante é uma descarga também são os hormônios também, tudo isso é descarregado não só energeticamente, mas fisicamente mesmo, né? Para aquele bebezinho que está lá naquele mundinho, no começo ainda tem espaço, flutua, depois já vai ficando mais apertadinho, já, né, na barriguinha da mamãe já não dá para flutuar tanto. e Mas isso isso é me importante. pegou muito, muito porque vinha a tristeza das questões que eu estava vivendo, de frustrações e tudo, e eu ficava, não posso ficar triste porque tem um bebê na minha barriga, aí vinha a tristeza e eu não posso ficar, quer dizer, era uma batalha interna muito grande, né? Então, isso pega muito, muito porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né?
Então eu já ficava, meu Deus do céu, eu tô triste, se acontecer alguma coisa com esse bebê, a culpa é minha. Você já entra também num outro vórtice que você não quer entrar, né? De Uhum. que, puxa vida, se acontecer qualquer coisa de tristeza para esse bebê, dentro da minha barriga, a culpa é minha. Eu que estava Uhum. carregando ele, né? É. Então, e isso me ajudou também a conseguir sair disso, né? Dessa confusão mental que você fica, né? Uhum. Eu tive situações que eu fiquei muito triste, muito, muito triste, muito triste. E aí também eu pensei, se isso registrar nele de alguma maneira, tem um porquê. Uhum. Ele não vai vir com um mapa fácil. Ele Uhum. pode nascer qualquer dia esse ano, não vai ser um mapa fácil, né? A gente sabe já disso, então não vai ter muito que eu possa fazer. Ele já vai vir com um mapa, que ele vai ter muito Uhum. desafio na vida dele, né? E a gente sabe também que pessoas que veem um mapa tão bonzinho, às vezes são acomodadas. É, E eu com vejo certeza. que se vai ser filho meu e vai ter um mapa difícil, ele vai tirar de letra. Porque a Vai. gente vai fazer a situação acontecer. Uhum. Mas é muito difícil não cair nessa tristeza, né? E nessa coisa de o que, que eu estou passando para o bebê, né? E por isso a importância das pessoas ao redor, de alguma maneira te deixar feliz, né? Te Uhum. deixar acalentada, né? É. Por exemplo, agora, com o final do terceiro trimestre, eu estou em algumas questões que pode ser que gestantes que são mais recentes, né, não estejam. Então, por exemplo, eu não pude conhecer a maternidade que eu vou ter o Pedro. Eu não sei como é essa Uhum. maternidade. Eu não posso visitar. Então, eu não sei. Eu vou cair de surpresa. Então, eu tenho Uhum. duas escolhas. Ou eu fico na paranoia de que, meu Deus do céu, o que vai ser? Ou eu rezo, agradeço, ponho na mão de todas as santas possíveis e imagináveis e É. falo, vou ter um bom parto. Então, Uhum. você tem uma escolha também de como que você. Porque não é uma situação que eu escolhi, então eu vou ter que Uhum. lidar com isso, É. né? Então, assim, não vou poder receber visita de ninguém. Ninguém vai poder vir ver o Pedro em maternidade ou na minha casa. Ninguém, eu vou ficar sozinha, né? Então, assim, sozinha daquele jeito, fisicamente falando, né? Uhum. Como que eu vou ficar? Vou ficar eu triste porque ninguém vai ver esse bebê? Ou vou falar assim, bem, é a chance de eu e ele se conectar mesmo, É. É. né? Então, você tem que escolher qual é o lado que você vai precisar viver, né? Uhum. Então, eu já fiquei muito triste com a história do isolamento, muito, muito, muito. Mas hoje eu vejo que, por exemplo, eu pude aproveitar a gravidez 100%. Eu pude ver cada Uhum. mudancinha no meu corpo. O meu companheiro, ele sabe cada respirada diferente minha. Uma respirada Uhum. diferente no sofá, ele fala, está com dor aonde? Pergunta dele é essa, ele já sabe que eu não estou legal. Que pai que consegue acompanhar uma gestação 100%? É. Eu não Uhum. conheço. Se não é Nem uma eu. situação dessa, eu não conheço. E assim, então a gente tem que escolher também como a gente vai lidar, né? Uhum. Eu lembro muito das suas aulas que você dizia que assim, sobre os trânsitos, o mar vem, a tempestade vem. Como está o seu barco? Uhum. Né? Então, assim, como eu vou lidar com a tempestade, é isso. Então, Uhum. eu hoje, assim, as minhas orações eu não posso pegar essa Covid, eu não tenho condições de ficar doente por causa desse bebê. Então, eu vou me precaver, acabou, não tem Uhum. discussão, né? É. Eu não vou poder conhecer a maternidade? Não, não vou poder, mas eu tenho certeza que eu não estou só. Tem Uhum. uma egrégora imensa me Com protegendo que não vai me acontecer certeza. nada. Então, Não, não a vai. gente Tem que também tem que confiar escolher, mesmo. É. tem que E vai confiar. ser sim. Aí vem a sorte de ser pisciana também, mais uma sorte. É a fé cega, né? Você confia. Em Uhum. quem? Não sei, mas eu confio, vai dar tudo certo. É. Né? Então, eu Não poderia ter um vi, pouco não mais, conheço, não sei, mas ó, vai mas ser tudo vai dar 10. certo. Exatamente. Então, eu tenho É. um pouco disso também, que ainda bem que eu sou pisciana nesse sentido, porque é, tá fora da minha mão, eu vou confiar. Uhum. E é É. isso. Não tem muito que eu possa fazer além de confiar, né? Uhum. Então, por isso que até que esse vídeo que eu comentei foi muito importante, porque confia, confia, né?
E assim, como é o primeiro bebê também, eu não sei qual é o normal de uma gravidez, eu não sei. Agora eu sei eu acho que o normal de uma gravidez é isso. É isso. É você ficar preso em casa. Pois é, não vai ser saltitante, mas é isso mesmo, é olhar de que forma você lida com o que você tem pela frente, né? Então é isso, assim, estabelecendo essa conexão cada vez maior. Com certeza já tem uma conexão grande, né, entre você, o pai do Pedro, o Pedro, né? Vocês três já estão ali muito junto, família muito liga, né? E depois que ele nascer também, né? Também é ter esse tempo, essa disponibilidade toda, né? Para poder ficar ali 100% com ele também presente, né? E assim, vai conseguir, vai tirar, claro, de letra, vai, tem. Aí depois, quando tiver em casa, aí já tem como vir a mãe, né? Já pode ficar a avó, né? Um pouquinho É, mais juntinha, tudo no hospital, que é complicado, que é só um acompanhante, né? é, é, Mas quando chegar em casa já pode ter essa ajuda toda. E também é aquilo, vem a situação que vier, você vai se acomodando, né? E o Pedro vem, como você disse bem, é a alma que vem com o que tem que viver, né? Então ele já vem com é. o mapa dele, ele já vem com nessas possibilidades todas ali. E o bom é que tem uma mãe que também é astróloga, né? Que aí já É, vai é, olhar para aquele mapa e falar: então, vamos concentrar nisso. Isso daqui não precisa, que ele caminha sozinho. é bem isso mesmo. Uhum, Enfim, vou fazer o quê? A gente consegue ter uma dimensão de um sol, uma lua, um ascendente. Agora, o resto, gente, é o ano inteiro. Ele podia nascer em qualquer época do ano, que não seria fácil. que Ué, não é. vou fazer o quê? A gente vai ajudar. É só isso. É só isso, É só tem toda a isso. razão. Então, eu estava pensando também em dar mais alguma dica, porque, claro, né, como a Bruna mesmo falou, ela já está na fase final, né, então até o 7º mês já foi muita coisa. Legal, agradeço você estar passando a sua experiência, estar se abrindo aqui dessa forma e com certeza ajudando quem estiver assistindo, que seja gestante, que tem gestante na família, ou que vai ver depois, que o vídeo vai ficar, né, salvo lá no IGTV, né? Então, eu te agradeço muito isso, né? Isso que você está passando, com certeza vai ajudar alguém, né? A partir da sua própria experiência, tá? E, mas tem uma coisa que eu acho assim também ajuda bastante, né? A gestante nesses momentos em que tiver mais ansiosa, que tiver assim prestes a desabar em choro e tudo, ou desesperada, ou frustrada, ou com raiva mesmo, a gente tem raiva É. de uma situação dessa. Então todos os sentimentos vêm. Mas se você quiser manter um pouquinho mais a calma, então é muito simples. É fechar os olhos, procurar um cantinho onde você possa ficar sossegada. Fecha os olhos, procura um silêncio, silêncio interior. Quando a gente fecha os olhos, geralmente se volta para dentro. E você venha com a sua mão aonde você puder sentir seu coração. E você se concentre nisso, em sentir o coração. E quando você sentir a batida do coração, você fala: agora eu quero ouvir o meu coração. E você sabe que é desse coração, dessa bombada no coração, que vai também para o bebê que está dentro de você. E aí, nesse momento, mais do que nunca, você está conectada. Seu coração com o coração do seu filho, da sua filha, do seu bebê. Nesse momento que você vai sentindo essa energia que está circulando aqui dentro de você. Esse calor, que não é só o calor físico, porque a temperatura
do corpo também aumenta, né, Bruna? No final da gestação, Sim, do quinto mês para frente, aumenta sim. bastante. Mas é esse calor de amor e de energia. Então, nesse momento, internamente, você pode conversar com o seu bebê. Eu lembro que eu conversava também com o Gustavo, porque como ele era muito quieto, e eu ficava às vezes com medo, né, que ele estava quieto demais, se tinha Sim. acontecido alguma coisa, aí eu parava quietinha, botava a mão na barriga e internamente falava assim, faz algum movimento com a mamãe, e aí ele dava uma mexidinha, eu falava, ai, que bom, obrigada, acalmou sua mãe, então era o filho que acalmava a Eles mãe. são obedientes na barriga, né? Então, né, Eles são, aproveite. na barriga eles são obedientes. A gente fala, eles obedecem. É, o problema é quando sai aqui fora. Que aí, pronto, aí é cada um do seu jeitinho, com a sua Assim, graças a personalidade. Deus, estamos numa fase, numa geração que eu pude comprar aqueles aparelhos que você escuta o bebê em casa, que você põe assim na barriga e você Ai, que escuta. chique, E isso tem! foi muito legal, porque agora eu sinto ele, Uhum. né? Ele é muito nítido, já tô com barrigão e tal. Mas no começo da gravidez, que é aquela ansiedade, quando que sabe que mexe, que não mexe, né? Aí eu É. punho o negócio, aí escutava aquele coração, aí se dá aquela paz no peito, você fala, ah, Oh, ele tá aqui, ele tá ótimo, né? Então, isso é muito gostoso também, né? Porque você não fica só dependendo do médico, você consegue você mesma ter um controle com o pitiquinho, né? gente, agora, né, que tem esse ultrassom Ah, 3D, que coisa maravilhosa. Quando você falou assim, você confia no médico, o pior é assim, eu tinha que é. acreditar, porque ele estava lá no ultrassom, olha aqui a mãozinha. Eu fazia um exercício para tentar ver aquela Ai, mão e não via. Para mim, era tipo assim, foto de perto das crateras da Lua, né? O ultrassom era assim, né? Há 26 anos mas atrás. hoje eu já vi o meu filho, eu já vi meu filho dentro da barriga. Lindo, um É, fofo é. ele. Então tem isso também. Outra coisa também que eu lembro que eu fazia desde o começo, porque eu tinha lido, eu não lembro quem indicou, se fui eu que pesquisei e achei, eu já nem lembro mais, que é a vida secreta do bebê antes de nascer. Tem esse título grande assim. E ali dizia assim, olha, sabe o que você pode fazer, gestante, né? Escolha sempre a mesma hora do dia, procurar manter, né, um horáriozinho. E todo dia. Aí você escolhe uma música que você goste, música de ninar ou não, mas enfim, uma música mais calma que você goste. E aí você senta e você canta essa música para o bebê. E eu lembro que aí eu escolhi uma musiquinha e aí era todo dia, era final de tarde, né, que eu fazia isso. Então, quase todo dia, foram raros os dias que eu não que falhou, né? Porque eu estava em casa mesmo, né, direto. Então, aí o que que aconteceu? Quando ele nasceu, que tinha aquela coisa, chora e você não sabe do que, né? Porque não está com fome, não está sujo, né? Aquele choro que você fala, meu Deus, está chorando por quê? Não tá com cólica, não está com nada. Aí eu botava ele no colo e cantava a música. Bruna, ele acalmava. Então, também é uma dica que as mamães podem fazer, porque acho que é o tom da voz da mãe que eles já ouvem, já É. sabem, né? Então tem a batida do coração. Então, né? Claro, você não vai ficar tocando tambor nem bumbo para o seu filho, né? Mas um tamborzinho assim de leve também acho que deve ajudar. Isso eu não cheguei a experimentar, né? Eu vejo que Então, assim, ele sabe quando eu estou falando, ele reage de um jeito. Quando é o pai dele, é completamente diferente a mexida na barriga. Então ele tem já muito claro a diferença de quem está falando com ele. Eu acho isso incrível, entendi. porque né, como que pode? Ele sabe. E ele faz de um jeito a barriga, quando é o pai dele, para que o pai ponha a mão e fale mais perto ainda. Ele faz de um jeito, né? Aham. Mas assim, também é muito interessante, tem um aplicativo de celular que você consegue ir acompanhando o desenvolvimento semana a semana do bebê, que eles vão Hum. colocando para você como estaria dentro da barriga, como é
que ele fez agora, né? E é justamente que eles dizem assim, ó, neste ponto ele já tem uma memória primitiva. Então, tudo que você falar, tudo de som, agora já está registrando. Antes não Uhum, registrava, agora já registra, né? Então, essas coisas você vai tendo acesso. Porque, assim, uhum. a coisa do médico agora na pandemia é um negócio que você não pode deixar de ir, porque pré-natal não é Não é necessário, você precisa opcional. fazer, não é opcional. Só que você fica naquela crise de ansiedade, porque eu volto, aí eu começo a tossir, aí eu acho que eu tô com febre, quer dizer, eu crio 1000 sintomas psicológicos de que eu fiquei doente, né? E não tô. Mas você fica Uhum, naquela loucura de que se acontecer alguma coisa. Então você não quer ir no médico, você não quer fazer as coisas, porque você tem medo, né? uhum. Do ambiente, né? Então eu fui atrás também de coisas para descobrir como ter. Por isso que eu comprei o aparelhinho, fui atrás de situações para poder me conectar com ele sem ter essa ponte, né? Uhum. Então, essa coisa da música, eu não sou boa cantora, então nem arrisco, mas eu falo muito com a barriga, muito, muito, eu É, converso muito com ele, muito, e ele responde, ele é ótimo, ele eles é ótimo. conversam mesmo. É muito interessante isso. E eu lembrei agora que, assim, recentemente eu estava atendendo uma cliente online sempre, né? Porque eu estou fazendo tudo online. E, uma moça, e assim, aí quando eu comecei a falar da parte das previsões, né? E eu via lá nas previsões, assim, indícios de gravidez bem fortes, né? Aí eu falei para ela, então, olha, se você pretende engravidar, ok. Se você não pretende, se cuide muito. Ela caiu na gargalhada. Ela falou assim, olha, faz uma semana que eu descobri que eu estou grávida e foi uma surpresa total, porque a gente estava até evitando mais, não pelo problema da pandemia, mas por outras questões, né? Profissionais, enfim, de não ter muito tempo, etc. E eu achei assim muito bonitinho. Ela estava numa felicidade, né? Ela falou, eu estava aqui aguardando, ansiosa para ver se você ia falar. Já pensou Ia se eu ver não no falo? mal. Pois é. Falei, então tá bem, né? Então tem essas coisas, é uma felicidade, né? É. É sempre uma felicidade, mesmo que venha, como para ela veio numa surpresa, mas assim, super bem-vindo, né? Então, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem para quem está vendo esse papo sobre, né, a gravidez na pandemia. Eu acho que, na verdade, é um pedido, né, para que as pessoas tenham responsabilidade social com o que está acontecendo, né? Porque às vezes é isso, você pode estar super bem de saúde e tal, mas você pode pôr outras pessoas em risco. Eu sou o tipo de pessoa que estou muito em risco. Então, assim, Uhum, fiquem em casa, evitem máscara, gel, álcool em gel, façam tudo o que puderem online. uhum, Por favor, assim, por mim e por todas as grávidas e todas as pessoas que estão no grupo de risco, uhum, se preservem para que possam preservar todo mundo, né? é, Então, assim, é muito importante, né? Porque senão eu não vou poder sair desse isolamento, o Pedro não vai poder sair desse isolamento. Então, assim, vamos ter essa consciência coletiva, porque o problema não é meu, não é seu, é coletivo. Então, é vamos também mesmo. lidar de maneira coletiva. São aspectos de planetas geracionais. Né? Não é, Uhum, não é um Marte que está passeando, não, são planetas pesados, né? é, é. E se você conhece pessoas que estão precisando estar em total isolamento, grávidas, idosos, pessoas de risco mesmo, assim, cuidem delas à distância. Manda um oi. Você está bem? Não vai te matar fazer isso, né? Uhum, Então, assim, manda um bolo, manda um doce, manda uma carta, uhum, liga para a pessoa, você está bem? Então, assim, cuidem das pessoas, porque chega, a mensagem chega, o carinho chega. A gente está uhum. num mundo virtual que o carinho chega. A gente faz o carinho chegar de alguma maneira, Mas, é. né? Eu vejo muito essa coisa de
do filme, do Nosso Lar, pensar que o livro do Chico Xavier é de tantos anos, Uhum. e ele falava de telas que as pessoas se conversavam do plano espiritual para a Terra. Isso, sei lá, nos anos 60, 70, não lembro de quando esse livro. Nós temos isso hoje. Essa tecnologia veio do plano espiritual de alguma maneira para a gente. É. Então, assim, vamos se falar com as pessoas, cuidem das pessoas, evitem grandes discussões, porque não é o momento. As pessoas Uhum. não estão podendo lidar com isso. Não. Eu não estou podendo lidar com mais questões do que as que eu já tenho, Uhum. né? Então, assim, empatia, vamos se colocar no lugar dos outros, vamos se preservar e vamos pensar mesmo numa coisa de um grande coletivo, porque a gente precisa disso. O meu filho precisa disso. O Uhum. Pedro precisa vir num mundo em que as pessoas tenham consciência coletiva, né? Senão, Onde eu vou ficar você isolada para pense no sempre em casa. outro, né? Tanto quanto em você, não é só olhar para si, você tem que olhar para o Sim, outro, né? pro outro. E, inclusive, eu até estava lembrando, né, que eu estou acompanhando são palestras, né, do Thomas Hubel, e ele fala, ele é um especialista em traumas coletivos, né? E ele fala exatamente isso, como é que se cura, como se lida com trauma coletivo. Eu sinto você me sentindo. É, Então, essa é a frase dele. Então, assim, eu tenho que pensar em como você me sente e eu tenho que sentir você. Né? Então, é um momento da gente procurar se mudar internamente mesmo. Né? Todo mundo tem sempre um lugar que você pode mudar um pouquinho mais para olhar um pouquinho mais para o outro, sim, né? sim. E pensar no mundo como um todo. Então, somos nós, seres humanos, são os animais que habitam É, e é o planeta Terra. É tudo, sabe? A gente tem que estar se cuidando mesmo, né? Se cuidando pensando nisso. No sim. planeta, nós habitamos um planeta e estamos tornando esse planeta inabitável. Não sei quem foi que comentou outro dia, que falou que assim, olha, na verdade, a gente está falando tanto do vírus, Covid e tal, mas o vírus da Terra somos nós, né? Como humanidade, a gente está destruindo esse organismo Sim, vivo que é a Terra, né? sim. Eu Então, é penso muito nisso, importante. porque eu tô uma gestação super tranquila, super tranquila. Não tenho pressão alta, não tenho diabetes, eu engordei assim, o super esperado, não, sabe, não, nada além. Eu não tenho problema nenhum, eu tô com as dorzinhas, é dorzinha de posição, quer dizer, eu Uhum, não posso falar um A dessa gravidez, um A, entendeu? Então, isso dá brecha para eu pensar que, de fato, a gente precisa se cuidar um dos outros. Porque eu preciso uhum. ter um mundo bacana para o Pedro. Minimamente, que ele possa. E não depende só de mim. Então, assim, as pessoas poderem cair essa ficha de que a gente precisa deixar um mundo legal para quem está vindo, né? É, cada um fazendo sua parte, é isso mesmo. É. Bom, ela já disse que não tem diabetes, não tem problema nenhum, então pode mandar bolo para ela, pode mandar Pode. torta, pode mandar Doce. chocolate, pode mandar presentinho para o Pedro, ele já está Pode. aceitando presentes também. Tá. Tá sim. Bruna, E cada querida. presente que chega eu choro. Mas assim, é de alegria. Então, É, é, é é normal. transbordamento. Então tá tudo bem. Super grata, Bruna. Você sabe que eu te amo muito e que Eu eu já amo também. muito o Pedro também, né? Com certeza você sabe disso. E que Esteja quando puder preparada para fazer o receber. mapa dele quando ele nascer, né, Beth? Oh, com Fazer o livrinho certeza, fazer dele, o por favor. livrinho caprichado, É, tudo, né? E quando puder receber visita, tá lá, tia avó aqui, babona também, para sim, conhecer ao sim. vivo o Pedro, tá bom? Super grata, querido. Um beijo grande para Um você, beijo. para o E assim, eu vi Breno. que tem um monte de amiga minha que entrou. Meninas, eu amo vocês. Estão E mandando um monte de mãe, coraçãozinho, elas estão mãe, mandando um ai, monte gente, minha mãe é a avó do ano, deixa ela. de. Beijo, 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 beijo. E gente. a gente se fala. Depois que o Pedro nascer, a gente vai se encontrar para mostrar o Pedrinho aqui, tá bom? Com Pedrinho não, certeza. Pedro. É um nome Pedro, forte. É Pedro. Pedro, não é Pedrinho. Isso é uma coisa que eu vejo. Ah, e o Pedrinho, eu fico pensando, Pedrinho, gente, eu tô fazendo um Não, bebê.
desta maravilhosidade para ser Inho? Não, no Não. máximo é Pedrão, gente. Beijo, felicidade. Beijo, Boa gente. noite.